Olá! Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da quinta edição do Industrial Equipment Experience. Ontem, iniciamos nossa jornada conhecendo a história da JASSE e como sua parceria com a Dassault Systèmes começou com o SolidWorks, impulsionando a evolução de seus processos de engenharia e desenvolvimento de produtos. Também conhecemos a visão da Dassault Systèmes sobre a inteligência artificial aplicada à indústria e como estamos desenvolvendo uma nova geração de soluções com IA voltadas especificamente para engenheiros, projetistas e empresas. Além disso, vimos que muitos recursos do ecossistema SolidWorks, como Cloud Services e CAM, já estão disponíveis para diversos clientes e podem trazer ganhos imediatos de colaboração, produtividade e organização dos projetos. Hoje, vamos avançar nessa jornada. O nosso foco será entender como empresas podem evoluir seus processos de desenvolvimento de produtos por meio da plataforma 3D Experience, conectando pessoas, informações e projetos em um único ambiente. Na segunda parte da entrevista com a JASSE, conheceremos sua experiência durante a implantação da plataforma, os desafios enfrentados e os aprendizados dessa transformação e os benefícios obtidos pela equipe de engenharia. Na sequência, o Vitor Florindo mostrará como a inteligência artificial está sendo aplicada ao design de produtos. Depois, o Felipe Oliveira apresentará o SolidWorks PLM, demonstrando como a solução ajuda empresas a organizar informações, conectar equipes e evoluir seus processos de gestão do ciclo de vida dos produtos de forma simples e totalmente em nuvem. Para iniciar a nossa programação, convido agora o Jean Paolo Bassi, Senior Vice President da Dassault Systèmes. Good day, everyone, and thank you for joining today's event. Over the next few minutes, I wanted to talk about something that's already changing the way you design and how much faster and easier your work is about to become: artificial intelligence in SolidWorks. Let's step back for a moment, because this is not happening in a vacuum. Look across manufacturing today: medical devices, machinery, aerospace, anywhere physical products are made, and you will see the same pressures everywhere. Product life cycles are compressing, and everyone is racing from concept to market faster than before. Customers expect more customization and more bespoke configurations without giving up speed. New digital native competitors are entering these markets and iterating faster than many incumbents ever did. And AI is resetting what fast even means across every single sector. The companies that win are not simply the ones with the best product. They are the ones who connect design, engineering, and production into one flow instead of fragmented hands-offs, and who protect their own know-how instead of losing it every time someone walks out of the door. That's the real backdrop for everything I'm about to tell you about AI in SolidWorks. Now, a quick word on where we stand business-wise. 2026 so far has been a strong year for SolidWorks. Steady growth around the world, more new clients joining the community, and more of you than ever moving to the cloud. That last point matters most, because cloud is what unlocks everything I want to share with you today. Now, here is the real story. AI is now built directly into SolidWorks Cloud. Every cloud subscription includes AI companions, not as a paid add-on, but as part of the tool itself. Think of it less like a new feature and more like a colleague who never gets tired, helping you set up simulations faster, catching design issues earlier, automating the repetitive steps so you can spend your time on the engineering problems that actually
need a human brain. We know AI can feel just like another buzzword. So we have been deliberate about this. It's not about generic AI promises. It's about practical, everyday workflows. Faster generative design exploration, smarter drawing automation, quick answers instead of digging through menus and manuals. The goal is simple: give you back time and give you more confidence in the designs you ship. And this is just the beginning. As soon as you move into SolidWorks Cloud, the faster we can bring to you new AI-powered simulation, manufacturing, and data management too. So if there is one thing I want you to take away today, here it is. If you have not yet explored SolidWorks Cloud and the AI companions that come with it, now is the time. Talk to your reseller, ask for a demo, try it inside your own workflow. This is the biggest shift in how we design in years, and it's already available to you. Thank you very much for your attention and enjoy the rest of the event. Olá, é uma satisfação estar novamente com vocês nesse segundo dia do Industrial Equipment Experience. Hoje, gostaria de compartilhar uma visão sobre desafios do segmento de equipamentos industriais na América Latina. Nossa região reúne empresas extremamente inovadoras e competitivas, mas que convivem diariamente com desafios importantes. Equipes enxutas, maior pressão por produtividade, necessidade de desenvolver produtos cada vez mais personalizados e concorrência em um mercado global. Além disso, muitas empresas ainda enfrentam dificuldades para conectar informações, integrar áreas e acelerar a tomada de decisões durante o desenvolvimento de produtos. Na Dassault Systems, nosso compromisso é ajudar essas empresas a superar esses desafios. Fazemos isso combinando tecnologia, conhecimento e uma forte presença local. Trabalhando lado a lado com nossos clientes e parceiros em toda a América Latina. Nosso objetivo é apoiar uma evolução contínua, permitindo que cada empresa avance no seu próprio ritmo, seja ampliando a colaboração entre equipes, utilizando simulação, conectando dados em nuvem ou evoluindo para uma gestão mais integrada do ciclo de vida dos produtos. Mais do que fornecer soluções, queremos construir relacionamentos de longo prazo, contribuir para que nossos clientes sejam cada vez mais inovadores e competitivos em seu mercado. Espero que as apresentações de hoje tragam novas perspectivas para os desafios que vocês enfrentam diariamente. Muito obrigado! Desejo a todos um excelente segundo dia de evento. Estamos aqui no segundo dia do Industrial Equipment Experience. Eu sou o Thiago Amorim novamente, a gente vai continuar nossa conversa aqui. Daniel, de novo, obrigado por receber a gente aqui na JACE. E antes de mais nada, a gente está num ambiente novo aqui, o que é esse lugar que a gente está aqui agora? Bom, Thiago, aqui a gente está na sala de descompressão aqui do nosso P&D. Então, depois que os engenheiros aí ficam fritando a cabeça deles aí para resolver os desafios tecnológicos que a gente tem no nosso dia a dia, que é um espaço que o pessoal vem normalmente na hora do almoço para dar uma relaxada, uma descansada e depois voltar a trabalhar. Legal, que vocês fazem bastante produto mesmo, o negócio que você falou ontem. Sim. Bom, ontem você comentou... Bom, a gente falou um pouco de muita coisa, né? Você falou um pouco da JACE pra gente, o que vocês fazem, quantidade de produto que vocês desenvolvem, o ambiente, como começou o SolidWorks aqui, né? Qual que é o dia a dia, qual foi a sua primeira impressão, inclusive, com o SolidWorks aqui dentro. E no final você comentou uma coisa que chegou um determinado momento e falou, poxa, agora a gente precisa de alguma coisa a mais. Só o CAD 3D ali, guardando meus projetos em pasta, no servidor, não foi mais o suficiente, né? E eu queria que você falasse um pouco pra gente quais desafios vocês começaram a enfrentar para levantar a mão e falar, poxa, acho que a gente precisa de alguma coisa a mais agora. Acho que a gente precisa, talvez, ir de um próximo passo numa evolução tecnológica, vamos falar assim, na engenharia. O que vocês começaram a entender que, poxa, agora tá no momento de a gente pensar um pouco mais adiante?
Bom, esse momento foi justamente quando a gente começou a lançar mais produtos no mercado, né? A gente foi completando o nosso portfólio aí de tecnologias para o plantio e os produtos em si foram aumentando em quantidade e em complexidade. Tá? E a gente tem pela frente aí no nosso roadmap produtos ainda maiores, mais complexos. E a gente observou que do ponto de vista da governança, do controle dos nossos arquivos, se a gente mantivesse os métodos que a gente vinha adotando tradicionalmente, né, de versionamento manual, utilizar o servidor, a gente teria diversos problemas lá na frente. Tá? Que é um método que realmente não é sustentável à medida que a gente tem dois centros de P&D no Brasil, a nossa matriz, nossa fábrica em Goiás. Então, a gente começou a notar que se a gente não tivesse uma forma de controlar os nossos arquivos, especialmente versionamento, né? Que se algum fornecedor ou se a fábrica produz o produto na versão errada, é um erro que custa muito caro, né? Um produto que você faz e ele está inutilizado. Então a gente percebeu que a gente precisaria realmente de uma ferramenta mais profissional e robusta para gerir os nossos arquivos. Legal. E bom, nessa vocês optaram pela plataforma 3D Experience. Você Sim. já comentou um pouco ontem. E assim, de novo, PLM não só uma ferramenta, mas é um conceito, é uma forma de se trabalhar. E por que vocês optaram pela 3D Experience? Bom, a gente primeiramente adotou o 3D Experience por ele já estar totalmente integrado com o Solid, né, que é uma ferramenta que a gente já usa há anos, e justamente pela facilidade de uso também. Claro que ela tem os desafios, porque também precisa todo mundo adotar a cultura do PLM, dos processos e da organização. Então é um processo aí até o time todo, enfim, entender o porquê e como atuar com a ferramenta. Mas o fato dela ser em nuvem, mandar pouquíssima infraestrutura do nosso lado, isso aí é um fator que contribuiu muito para a nossa adoção. Assim. Imagino, né? Porque você comentou, vocês têm estrutura aqui em São Paulo, Curitiba, Goiás. Ou seja, em vez de ficar pensando em VPN, servidor conectado, tá tudo em nuvem, consigo acessar pelo celular, consigo conversar com o pessoal, não só mandar arquivo, mandar informações, enfim, tem uma série de recursos que a parte de infraestrutura faz muito sentido pensando em como vocês estão organizados. Né? Mas como você comentou, existe uma mudança cultural muitas vezes, né? E é muito comum, a gente vê isso em várias empresas. Ou seja, eu vou adotar uma nova metodologia de trabalho e quando eu faço as coisas muito manuais, assim, eu também faço do jeito que eu quiser. Vamos falar assim. Eu tenho facilidades e o meu dia a dia foi me ajudando a fazer do jeito que eu quero. E, bom, a gente adotou a plataforma 3D Experience, vocês implementaram, a gente, né, trabalhou junto aqui e quais foram os desafios nesse momento? Assim, beleza, pessoal, time da engenharia, agora essa 3D Experience, quais foram os desafios nesse momento de implementação ali junto com você, com todo o seu time? Bom, sem dúvida o principal desafio foi a migração de todo o legado. Né? Então a gente tem anos de trabalho, milhares de arquivos que a gente precisaria migrar para dentro da plataforma. Né? Então isso foi uma coisa que a gente não concluiu até hoje, a gente vem fazendo por demanda, né? Mas tudo que a gente já começou a trabalhar dentro da plataforma, a gente já começou a sentir os benefícios, né? E as facilidades, as vantagens que ela traz. Tá? Então o principal desafio foi justamente esse, assim, a parte de o pessoal entender e se acostumar com o que é o PLM, para que serve, e gerenciar o legado, né, que é o principal desafio. Beleza. E ao longo desse processo, teve alguma coisa que precisou voltar, repensar, fazer de novo, ou foi tudo lindo, maravilhoso? Não foi lindo, maravilhoso. A gente teve, é um processo, né, a gente está já um pouco mais de um ano aí trabalhando nessa adoção, e aí a gente, como eu comentei, tem muita coisa que é cultural do nosso lado que a gente precisa adequar e entender como usar a ferramenta com base no que a gente já faz e já produz aqui na nossa forma de trabalhar. Né? Então a gente começou de uma forma, voltou atrás, parou, porque a gente começou usando a plataforma como se fosse só um diretório na nuvem. Pasta em nuvem, é isso. E aí que é também um erro. Né? E aí agora a gente está organizando, enfim, e passando a utilizar a plataforma como ela é realmente feita para ser usada, para você conseguir extrair todos os benefícios dela. Sem dúvida. Porque é isso, né? Porque às vezes a gente fala, a plataforma 3D Experience é o PLM em nuvem. Aí o pessoal começa talvez a comparar com outras ferramentas que é só uma pasta em nuvem para arquivos que são excelentes. Mas não é um ambiente em nuvem pensado para engenharia. E é isso, né? Eu preciso entender essas correlações, os processos e no fim das contas tentar tirar da mão do time de engenharia aquelas partes burocráticas, repetitivas que no fim das contas não agregam valor. Né? Ou seja, dá mais tempo para o time de engenharia fazer coisas de engenharia, desenvolver produtos, resolver problemas. É isso que a gente busca. É isso que vocês experimentaram também? Faz sentido? Justamente, é justamente isso. Assim, a gente quer tirar
atalhos ou vícios que a gente acaba tendo no desenvolvimento, que a gente quer fazer alguma coisa rápida, resolver algum problema de uma forma improvisada. O que a gente quer justamente é acabar com esse improviso. A gente quer ter, dentro da nossa plataforma, nossa forma de trabalhar, ter todo o histórico da vida daquele produto, o que mudou, quando mudou, quem autorizou. Então é justamente isso que a gente busca. Show de bola. E, bom, quando a gente adota uma ferramenta como essa, e como tudo, né, que a gente, sei lá, começou, fez um investimento, pensou em uma coisa nova, a gente sempre tem o que eu espero de benefício e o que eu recebo, né? Aquela coisa. Às vezes eu entrego igual, às vezes entrega de menos, entrega de mais. E no fim das contas, qual que é o balanço da 3D Experience até esse momento? Porque a gente sabe, é uma primeira fase de implementação, mas assim, até o momento, era o que vocês esperavam? Era menos? Era mais? A gente tá aqui para falar a real, para todo mundo que tá assistindo a gente aqui. Sim. Acho que quando a gente começou a usar, a gente esperava que a migração fosse mais fácil. Tá. Então, mas a gente foi superando esses desafios, né? Estamos superando. Acho que em termos de aprendizado, assim, se a gente tivesse adotado alguns anos atrás, isso teria facilitado bastante todo o nosso processo. Né? Porque acho que quanto maior seu legado, mais enraizada está a sua cultura e sua forma de desenvolver e de tratar os arquivos, mais difícil vai se tornando essa migração. Né? Mas, sem dúvida, o saldo é bastante positivo e a gente está trabalhando bem intensamente na migração justamente para a gente conseguir usar mais recursos que a plataforma oferece que a gente não usa hoje. Então, a gente conseguir produzir as bons dos produtos direto do Solid, parar de ficar usando recursos de planilha e tudo mais, poder compartilhar arquivos com a fábrica com maior facilidade, então ter a bom da manufatura e tudo mais. Então, tem uma série de recursos aí que estão no nosso horizonte, no nosso futuro, que a gente está se preparando para conseguir usufruir. Legal, ou seja, os novos produtos já estão nascendo, né, uma plataforma de Experience junto com o SolidWorks. Sim. E aí os benefícios que vocês estão vendo, faz sentido fazer essa migração e aos poucos ir trazendo esse legado, né? Porque é o que a gente estava conversando também. As empresas têm 15, 20, 30 anos de legado. E faz sentido eu trazer esses 20, 30 anos? Talvez não. Talvez faça sentido eu trazer o que eu uso para o meu dia a dia, né? Para os meus novos desenvolvimentos, né? E essa é sempre o nosso desafio de entender qual que é a melhor forma, o que funciona para cada uma das empresas, né? Exato. Muita coisa a gente vem trabalhando sob demanda. Assim. Então é um produto que já é antigo, mas ele sofre alguma atualização. Tá bom, vai ter uma atualização, então vamos passar para a plataforma. Então a gente vai fazendo aos poucos, assim, justamente à medida que é necessário. E no dia a dia, o que ela tem entregado para você? Você fala, poxa, isso aqui que você comentou, né? Devia ter adotado antes. Então o que ela tem hoje já trazido para o seu time de engenharia? Fala, poxa, que bom que a gente colocou esse negócio agora. Bom, algumas das facilidades são, além do controle de versões, né? A gente conseguir ter um acesso rápido e fácil aos arquivos. Tá? Então, por exemplo, aqui no ambiente do P&D, por exemplo, por mais que a gente tenha os notes, as estações de trabalho, às vezes a gente está no laboratório e fala, pô, como é que eu monto isso aqui? Às vezes o cara tem um tablet, um celular por perto, ele abre e já olha como é que faz a montagem daquele produto sem burocracia, rápido, já olha. Além disso, a gente consegue compartilhar arquivos, por exemplo. A gente tem muitos clientes, muitos fornecedores, a gente precisa fazer uma forma rápida de gerar esses arquivos e compartilhar. Estando na plataforma, a gente consegue fazer isso de forma bem simples. Né? Você manda um link pro cara, ele consegue acessar, visualizar, ele não precisa de licença, não consome licença. É isso, exato. Legal. Show de bola. Bom, então você vê quanta coisa, né? A gente já falou desde ontem, a gente falou do início, enfim, dos produtos, do SolidWorks, um pouco dessa jornada da 3D Experience, que bom, que de fato só está começando, né? A gente está falando de expandir para outras áreas também. E bom, acho que o segundo dia está entregue. Daniel, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Thiago. E amanhã a gente vai continuar falando com o Daniel, falando um pouco mais da JAS, sobre o que está vindo no futuro. Quais são os desafios que vocês já estão buscando, quais são novas linhas de produto. A gente vai falar num outro ambiente aqui, vou falar assim, que é mais legal, vocês vão ver amanhã, não vou dar spoilers. E vamos falar um pouco de prototipagem, de testes. Então, o que a gente está trazendo de tecnologias também, a JAS já está pensando com a gente. Beleza? Pessoal, valeu, bom evento para vocês. Muito obrigado, Thiago. E obrigado novamente ao time da JAS por compartilhar sua experiência conosco. Hoje, acompanhamos uma etapa muito importante da evolução tecnológica da empresa. Depois de muitos anos utilizando o SolidWorks, a JAS deu um novo passo em sua transformação digital com a adoção da plataforma 3D Experience. E, como acontece em qualquer projeto de transformação, surgiram desafios ao longo da implementação.
Mas vimos também como esses desafios foram superados e como a plataforma hoje contribui para melhorar a colaboração entre equipes, o acesso às informações e a organização dos processos de desenvolvimento. Essa experiência reforça que transformação digital não acontece da noite para o dia. Ela exige planejamento, adaptação e envolvimento das pessoas. Mas ela cria uma base muito mais sólida para a inovação e o crescimento. Agora, vamos seguir para os próximos temas do dia. O Vitor Florindo mostrará como a inteligência artificial já está apoiando engenheiros durante o desenvolvimento de produtos, auxiliando na geração de alternativas, automação de tarefas e a tomada de decisões. Na sequência, o Felipe Oliveira apresentará o SolidWorks PLM, mostrando como empresas podem conectar pessoas, dados e processos em um ambiente único e totalmente em nuvem. E amanhã, concluiremos a história da JASSE, conhecendo os próximos passos da sua jornada de inovação ao lado da Dassault Systems. Agora, convido o Vitor Florindo para apresentar a sessão Inteligência Artificial aplicada ao design de produto. Vitor, a palavra é sua. Muito obrigado, Timóteo. Bom, iniciando o segundo bloco da nossa apresentação sobre inteligência artificial, hoje o nosso objetivo é dar sequência. No dia anterior, a gente já viu como a Dassault Systems tem uma estratégia muito bem definida para tratar os temas de inteligência artificial. E hoje a gente vai ver como que a gente consegue ver isso aplicado na prática para desenho de produtos, como o SolidWorks e outras tecnologias da Dassault utilizam esses mecanismos de inteligência artificial em casos reais. Antes da gente avançar para os casos reais de fato, é importante a gente entender quais são os problemas que a gente ajuda os nossos clientes a resolver. Então, a maioria dos nossos clientes compartilham problemas muito comuns. O primeiro é acelerar o ciclo de desenvolvimento de produtos sem diminuir a qualidade dos produtos que estão sendo desenvolvidos. O segundo é reduzir atividades repetitivas e aumentar o foco dos profissionais em atividades que agregam valor. E o terceiro é você ter uma captura de conhecimento, você ter uma gestão do know-how e reutilizar o máximo possível de informações e conhecimento em novos ciclos de desenvolvimento de produtos. E tudo isso, claro, dentro de uma camada de proteção onde você tem segurança e privacidade de toda essa informação. Então, tudo que a gente vai ver daqui em diante vai, de alguma maneira, ajudar vocês a resolverem um desses três problemas dentro de uma camada de proteção de segurança e privacidade de dados. Quando a gente leva isso para o contexto da aplicação do software, seja SolidWorks ou outros produtos da Dassault Systems, a gente costuma dividir em duas categorias de inteligência artificial. A categoria mais comum, que a gente já falou inclusive na sessão anterior, são os agentes de inteligência artificial ou os Virtual Companions. Mas dentro do SolidWorks a gente tem tecnologias de inteligência artificial embarcada, ou seja, que não demanda nenhum tipo de interação ou prompt com os agentes, que também ajudam os nossos usuários a desenvolverem melhores produtos no dia a dia. Vamos ver num primeiro momento alguns exemplos de tecnologias de inteligência artificial que já estão embarcadas na interface do SolidWorks e vocês já poderiam tomar proveito agora mesmo. Eu vou trazer um primeiro exemplo que é uma ferramenta que permite que os usuários façam reparação de problemas dentro de um sketch ou de um esboço sem a necessidade de que eles tomem tempo fazendo esse tipo de operação. Então hoje, quando você tem algum tipo de problema de sketch, você pode usar tecnologias de inteligência artificial que já estão embarcadas no SolidWorks para que essa ferramenta resolva o problema para você e você não perca o seu tempo fazendo a investigação ou trabalhando nesse problema. Voltando aqui para mais um exemplo, eu vou trazer um exemplo que eu acho muito interessante, que é muito comum e que na verdade não agrega muito valor com relação a coisas do dia a dia, mas acelera muito o processo de utilização do SolidWorks. Quando a gente fala com usuários, normalmente eles costumam dizer: eu uso o SolidWorks há muito tempo e as tarefas comuns
comum de todo dia eu consigo resolver com ferramentas que eu já conheço. E isso é uma grande vantagem do SolidWorks. A gente não precisa ficar reinventando ferramentas que já existem o tempo todo. O que a gente faz é otimizar. Então, tarefas do dia a dia, como, por exemplo, colocar uma operação de arredondamento, também tem capacidade de inteligência artificial que vai te sugerir outras regiões ou outras aplicações dentro de um contexto de uma ferramenta que é super conhecida e super utilizada. E para encerrar essa parte de ferramentas embarcadas, eu vou trazer um terceiro exemplo mais conectado com a parte de geração de informação 2D. Hoje, usuários de SolidWorks já podem escolher uma lista de componentes e pedir para que o SolidWorks, com a ajuda da 3D Experience, da plataforma 3D Experience, crie de forma preliminar projetos baseados em templates, ou melhor, desenhos 2D desse projeto baseado em templates, acelerando esse ciclo de geração de vistas ou cotas preliminares e permitindo que os usuários trabalhem definitivamente na concepção do detalhamento, né, no detalhamento e na geração de uma informação técnica mais rica e melhor. E otimize o tempo, economizando tempo com operações super repetitivas como gerar vista ou gerar cotas ou gerar balões. Então essas são tecnologias ou alguns exemplos de tecnologias que já estão embarcados no SolidWorks, que o usuário não precisa de um prompt de inteligência artificial, mas já auxiliam no dia a dia para acelerar, ter produtos melhores e reduzir o ciclo de projeto. Quando a gente pensa na aplicação e no uso dos Virtual Companions ou dos agentes de inteligência artificial, a gente consegue escalar um pouquinho mais nesse conceito. E aqui eu vou trazer alguns exemplos pensando no dia a dia e alguns desafios que a gente tem também no dia a dia. Eu vou trazer um primeiro exemplo que é muito comum, onde a gente tem informações em PDF, por exemplo, um documento ou um desenho que você recebe de um cliente e está só no formato PDF e muitas vezes você precisa reconstruir, fazer uma engenharia inversa ou até mesmo desenhar de novo aquele elemento. Ou você pode ter muitas vezes isso até dentro de uma imagem, né, de um TIFF. Então hoje, com as capacidades de inteligência artificial, pensando agora nos agentes de inteligência artificial, você consegue interpretar essa informação desde um PDF. E não é só interpretar a imagem, é interpretar, entender os parâmetros e pedir para que os agentes de inteligência artificial, nesse caso o agente de criação, desenvolva isso como se fosse um produto 3D paramétrico. E uma vez que você tem isso 3D paramétrico com toda a árvore de construção, você pode escalar para geração de códigos NC para fabricação, se é um produto feito por usinagem, ou até mesmo executar simulações para fazer uma validação técnica com um material aplicado. Outro exemplo muito interessante, que também está de alguma forma conectado com capacidade de engenharia reversa, é você poder utilizar geometrias neutras. Então é muito comum dentro do contexto de compartilhamento de dados de engenharia compartilhar formatos STEP ou formatos neutros que você não tem árvore de construção. Hoje, com os agentes de inteligência artificial, você pode, através de um modelo neutro, pedir para que seja feita uma avaliação dessa geometria e uma reconstrução, ou seja, uma criação do zero de um modelo paramétrico exatamente com as mesmas características. Modelo paramétrico esse que agora pode ser modificado e até mesmo utilizado dentro do contexto de outros conjuntos. Isso acelera muito o processo de manutenção de elementos de máquina, por exemplo, que você não criou, que você importou, que você recebeu de algum cliente. E para fechar essa camada, né, vamos pensar agora na geração de documentos 2D. A gente viu no exemplo anterior de tecnologia embarcada ferramentas de inteligência artificial que você pode escolher elementos e ele, a partir de uma template, vai criar desenhos 2D, vai criar os documentos 2D para você. Mas a gente também pode usar os agentes de inteligência artificial para definir características específicas. Então, além de dizer, crie um documento e use essa template, eu posso dizer qual é a norma que eu quero seguir, qual é o tipo de cota, tipos de vista, se eu quero criar uma lista de material. Então, eu posso definir características mais precisas
E os agentes de inteligência artificial vão trabalhar na construção dessa documentação 2D e na criação, de fato, desse documento 2D. Obviamente que você não vai ter um documento 100% finalizado, mas se isso te acelera 40%, 50%, 60% do processo com operações básicas de criar uma vista, criar uma cota, criar balões, criar uma lista de material, os tempos que os desenhistas vão utilizar para detalhar e finalizar esse desenho vai causar uma economia muito grande dentro do ciclo de desenvolvimento de produtos. Bom, essa é a mensagem que eu tinha para vocês nesse nosso segundo bloco, no nosso segundo dia. Eu deixo aqui um alerta para que vocês, para ter acesso a todas essas ferramentas, sempre mantenham atualizado o seu SolidWorks, instale a última versão para que vocês possam testar. Não deixem de ter os seus contratos de Cloud Service. O Felipe falou para vocês de Cloud Service na sessão do dia anterior, e é muito importante porque parte dessas ferramentas de inteligência artificial e desses agentes estão incluídos nos serviços ou nos Cloud Services, no serviço de subscription e no Cloud Service. Testem esses casos de uso e tragam seus feedbacks para a gente entender o que pode ser melhorado, e é muito importante que vocês compartilhem, que digam para a gente o que está funcionando bem, o que não está funcionando tão bem, para a gente continuar otimizando esses recursos a cada dia. É isso. Outra vez, convido vocês a visitar o nosso site, caso vocês tenham dúvida ou precisem de mais informações. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Victor. E bom, pessoal, ontem a gente conversou um pouquinho ali sobre os recursos disponíveis e benefícios dentro do Cloud Services do SolidWorks, e hoje eu quero trazer um outro tema para vocês, que é o SolidWorks PLM. Então, usando justamente a simplicidade que nós já temos com a robustez do SolidWorks, dedicados agora para o gerenciamento do ciclo de vida do produto. Então, só recapitulando um pouco do que nós vimos ontem, onde nós vimos compartilhamento de dados diretamente do SolidWorks através da nuvem, sem precisar ali ficar exportando dados ou lidando com ferramentas terceiras. Também como a gente poderia armazenar e cuidar da gestão das revisões dos nossos dados de projeto diretamente do próprio SolidWorks. Também como a gente fazia o controle ali para ter um ciclo de aprovação, para também ter ali a rastreabilidade dos dados diretamente com o que já inclui dentro dos serviços em nuvem do SolidWorks. E hoje eu quero convidar um pouco para vocês a gente avançar um pouquinho mais, sair dessa primeira etapa e para onde eu posso caminhar na gestão dos meus dados, na governança da minha engenharia, na governança do meu produto. Então eu vou apresentar um pouco para vocês o portfólio do SolidWorks PLM. Para quem já conhece, vai se familiarizar. Para quem ainda não conhece, quando a gente fala de PLM, a gente está falando justamente do gerenciamento do ciclo de vida do produto, ou seja, de todo aquele controle das revisões dos nossos dados, de todo aquele controle do ciclo de aprovações, fazem parte do processo do PLM, fazem parte da metodologia. E por que a gente fala da adoção de uma ferramenta de PLM e expandir para um cenário desse? Justamente, acredito que dentro da sua empresa em algum momento existiu, ou pode ser que ainda exista, lidar com dados obsoletos, então você não saber se está na revisão correta, se está na versão correta, se foi salvo certo ou não. A questão das informações divididas em silos departamentais, ou seja, eu tenho informações excelentes dentro da engenharia, dentro da manufatura, mas ambos não se conversam, tem excelentes ferramentas em cada uma dessas áreas, sem total comunicação. Quando eu vou ter comunicação, eu exporto esse dado através de uma planilha, ou envio esse dado por e-mail, acabo duplicando e perdendo informações nesse sentido. Acredito que muito provavelmente você ainda lidar com a criação e gestão das suas listas de materiais, usando ali uma planilha em Excel para fazer esse controle, lidar com boa parte das aprovações e troca de comunicação e colaboração sobre o próprio projeto usando e-mails. Então, são alguns desses pontos que a gente traz justamente a PLM para resolver esses problemas e trazer continuidade durante todo o ciclo de desenvolvimento do produto. E para isso, a gente tem o portfólio SolidWorks PLM, que simplifica a adoção de acordo com a necessidade da sua empresa, de acordo com a necessidade das suas equipes. Então, hoje, falamos de
4 níveis, 4 pacotes de PLMs, que cada um traz ali as suas ferramentas específicas para atender cada uma das necessidades. A gente parte desde dos pacotes de colaboração, ou onde eu vou estar falando ali de pessoas que simplesmente precisam acessar informações, fazer parte do processo, e até o nível premium, onde a gente pode chegar, além da gestão da engenharia, gestão do produto, chegar, por exemplo, na gestão de fornecedores, que é uma das características também dentro desses níveis. Então, para desmistificar um pouquinho aqui para vocês, exemplificar o que eu tenho dentro de cada uma desses pacotes e como isso pode ajudar a sua empresa. Então, a gente fala ali o que é comum entre ambos. Ter uma gestão de uma lista de materiais, então você não precisar mais ficar exportando em Excel, você conseguir fazer isso através de um sistema, você também ter ferramentas para especificação de itens, onde eu posso adicionar atributos e informações que me ajudam a encontrar essa informação e ter total controle sobre qualquer característica de um item que faça parte do meu projeto, e gerenciamento de projetos em si, quando a gente entrar na gestão de cronogramas, gestão de times, distribuições de atividades. Depois a gente parte para um outro nível, quando a gente sai desse standard, a gente vai falar no nível intermediário, empresas onde eu preciso ter um ciclo robusto para gestão e controle de alterações de projeto. Então eu preciso identificar lá atrás qual foi o problema, qual o impacto caso eu venha fazer uma alteração, como eu vou implantar essa alteração no meu produto e como eu formalizo finalmente essa alteração para todas as áreas, todas as disciplinas da minha empresa, olhando o meu produto. Eu vou chegar até a parte de começar a entrar na engenharia de configuração de produtos, onde eu posso começar a criar estruturas de produtos configuráveis, para começar a falar um pouco mais da variação e reaproveitamento de dados, sem precisar fazer a criação de produtos que usam as mesmas informações entre si e começar esse processo do zero. Então eu consigo ter esse reaproveitamento. E a gente chega no último nível, que é a licença premium, onde a gente trabalha tanto com ferramentas de gerenciamento de classificação de dados, até a parte da gestão da cadeia de suprimentos, onde eu posso ter desenvolvimento de fornecedores, gestão desses fornecedores e afins. E para quem são cada um desses pacotes? Então, a gente fala principalmente de ter um pacote de colaboração, onde eu adiciono todas as pessoas que precisam, desde visualizar um modelo 3D, visualizar um 3D, como por exemplo, o chão de fábrica que precisa visualizar um desenho 2D, vai lá, bate na porta da engenharia para pegar alguma informação, algo nesse sentido. Eles podem acessar diretamente através da ferramenta em nuvem sem precisar ter um próprio SolidWorks, ou pessoas de tomada de decisão, como gerentes, diretores, que precisam visualizar informações de projeto, informações de produto. E depois eu tenho os demais pacotes, que partem diretamente da presença dentro da engenharia, com gerentes de engenharia, gerentes de produto e gerentes de projeto, passando pelo pessoal comercial também, que principalmente quando a gente fala de vendas técnicas, que precisam fazer a inserção de informações que vão ser relevantes para o desenvolvimento do produto. E por último, quando a gente traz até a parte do pessoal que cuida da cadeia de suplementos, de fornecedores, esse desenvolvimento e afins. Então, cada pacote é dimensionado para alguma característica dentro da sua empresa. E o que é interessante? Esses pacotes trazem ferramentas que são intercambiáveis entre os usuários. Então, eu posso ter dentro da minha empresa, dentro da minha estrutura, níveis da licença de PLM, e eu consigo ter a distribuição de acordo com a necessidade de cada um dos meus colaboradores. Então, por exemplo, um gerente de produtos que precisa trabalhar diretamente com a estrutura do produto, com quantidade de itens, gestão da lista de materiais e afins, ou eu posso ter uma gerente de engenharia que cuida diretamente do processo de governança, da gestão de atividades e distribuição de tarefas. E por último, eu posso ter, por exemplo, na outra ponta, a pessoa que vai cuidar das especificações de manufatura, especificações de fornecedores. Então, com os pacotes eu consigo distribuir os recursos de acordo com a necessidade de cada colaborador, de cada pessoa que influencia no meu processo. Bom, dando sequência, eu queria trazer um pouco para vocês de algumas das ferramentas que compõem
a estrutura de PLM, como por exemplo a parte da gestão de projetos, onde é possível planejar o desenvolvimento de um produto, com o desenvolvimento do cronograma e distribuição das tarefas diretamente do meu sistema em nuvem. E qual que é o principal diferencial? Isso já está conectado ao SolidWorks, então o mesmo dado que eu crio no SolidWorks, eu vinculo ele a uma tarefa sem precisar fazer exportação, sem precisar transformar esse dado ou trabalhar com ferramentas desconectadas. Dentro da mesma atividade, eu tenho colaboração para poder adicionar informações, também para poder fazer follow-ups e fazer marcações, colaborando esses dados com os outros colaboradores que fazem parte do meu processo de desenvolvimento também. Um outro ponto é a gestão das listas de materiais, tanto da criação quanto o gerenciamento. Então, acredito que você que é acostumado a trabalhar com uma lista em Excel, por exemplo, imagina que você pode ter a visualização do próprio 3D, a sua lista de materiais com comunicação total, bilateral entre esse 3D e a minha lista de materiais inteligente, onde eu posso fazer a inserção de documentos que muitas das vezes não são documentos CAD, mas compõem a minha estrutura de produto, como um manual, uma especificação técnica, que muitas vezes acaba sendo aí um documento PDF, acaba sendo outro tipo de dado. Então, dentro dessa ferramenta eu consigo ter a gestão para ter o controle não só dos itens que compõem o meu produto, quanto os seus status, para controle de liberação, como a gente falou anteriormente, de fazer uma liberação de informações de projeto para manufatura ou para as outras áreas que sejam. Então aqui eu elimino o uso do Excel e eu passo a usar uma ferramenta totalmente nuvem, olhando sempre o meu dado na sua última versão para ter a gestão total dele. E principalmente quando a gente fala de ferramentas para as pessoas que não vão trabalhar na gestão do produto, não vão trabalhar no desenvolvimento, mas precisam ter a visualização dos dados de produto, como do próprio modelo 3D, ter informações sobre o projeto, como materiais que são utilizados dentro do meu produto, status de liberação e afins. Eu consigo ter total acesso e utilização através das ferramentas em nuvem que compõem o nosso portfólio SolidWorks PLM. Bom, qual a principal importância de quando a gente fala de ter uma ferramenta de PLM? É justamente ter a integridade e a continuidade digital dos dados, então garantir que a informação que saiu lá da minha engenharia é exatamente a mesma que chega na minha manufatura. Se eu tiver qualquer alteração no meio do processo, eu estou olhando para a mesma linha, não estou olhando para dados desconectados, eu estou olhando para a continuidade do processo. Você ter uma fonte única de informação. Então, quando eu vou consultar um modelo de peça, eu não vou procurar em pastas diferentes, em servidores diferentes, eu olho exatamente para o meu produto, eu olho exatamente para aquele item, como ele foi criado, como ele foi aprovado e como ele está sendo concebido. E, principalmente, promover a colaboração entre departamentos. Que um dado que saia da minha engenharia chegue à minha manufatura, sem precisar ficar adicionando para pastas em servidores ou compartilhando através de outras ferramentas. E outro ponto importante de um diferencial nosso, sempre quando a gente fala de uma ferramenta de PLM, a gente fala da complexidade de implantação, complexidade de adoção, sem falar a questão de infraestrutura para poder ter ali toda a alocação da ferramenta e iniciar o meu uso. E quando a gente está trabalhando com as ferramentas do SolidWorks PLM através da 3D Experience, a gente está trabalhando em um sistema totalmente em nuvem, onde eu não dependo de um investimento de uma infraestrutura local, eu tenho esses dados totalmente protegidos e seguros nos servidores da própria Dassault Systems, e eu garanto também uma rápida implantação, uma vez que eu já tenho um ambiente nuvem já pré-configurado, onde basta que a gente adapte para o seu cenário, para que você comece a usar e alcançar os benefícios da ferramenta. Bom, esse é um pouco para compartilhar com vocês sobre o portfólio do SolidWorks PLM, sobre os seus níveis. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber um pouco mais, acesse o nosso site ou procure alguns dos nossos revendedores também. Chegamos ao final do segundo dia da 5ª edição do Industrial Equipment Experience. Hoje, acompanhamos a evolução da JASSE com a implementação da plataforma 3D Experience e vimos como essa transformação trouxe ganhos em colaboração, organização das informações e desenvolvimento de produtos. Também conhecemos aplicações práticas da inteligência artificial
no design de produtos, mostrando como ela pode apoiar engenheiros na criação de soluções, automação de tarefas e tomada de decisões. Além disso, vimos como o SolidWorks PLM ajuda empresas a conectar pessoas, dados e processos em um único ambiente, criando uma base sólida para a gestão do ciclo de vida dos produtos. E amanhã encerraremos nossa jornada conhecendo os próximos passos da JASSE e como a empresa pretende continuar evoluindo ao lado da Dassault Systems. Também veremos como agentes de inteligência artificial irão apoiar todo o ciclo de desenvolvimento de produtos e conheceremos iniciativas da comunidade SolidWorks, voltadas para estudantes, profissionais e startups. Então, em nome da Dassault Systems, eu agradeço a presença de todos e esperamos vocês amanhã para o terceiro e último dia do Industrial Equipment Experience. Muito obrigado e até amanhã.